Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje a gente vai costurar o vestido que eu expliquei a modelagem na aula anterior. Então, vou deixar todas as informações, os links aí embaixo na descrição do vídeo, no box de informação. Então, se você está entrando aqui, já dá o like logo no vídeo para me ajudar. A gente já está na faixa de 81 mil inscritos, eu acho que a gente já tá. Vamos chegar logo a 100 mil inscritos, então se você ainda não é inscrito, já se inscreve logo, tem um botãozinho vermelho aí embaixo. Vamos ao passo a passo de como fazer esse procedimento. Para a confecção desse vestido eu vou utilizar este satim. Esse satim aqui ele é um tecido assim que ele tem um pouco de elastano e é um tecido assim acetinado e ele é encorpadinho, ele é muito bom de costurar. É aquele tecido que você passa o ferro e ele já fica marcadinho, então ele é muito bom de costurar. Eu vou iniciar primeiramente pela saia do vestido, então eu vou dobrar o tecido em 4 e vou começar a fazer o cálculo para eu poder cortar. Então, ó, com o tecido dobrado em 4, eu pego o valor da cintura dividido por 6,28 e eu vou ter aqui o raio. Só que eu não vou fazer o raio certinho, eu vou fazer ele bem mais largo. Então, ali deu 9 ponto alguma coisa, eu vou usar o dobro, eu vou utilizar 18. Então, ó, coloquei a borracha, prendi com a fita métrica, ó, e o alfinete, e eu vou marcar 18 de fora a fora. Por que eu vou marcar a mais? Porque eu vou querer uma saia assim, onde eu possa franzir também ou dar pregas. Então, eu vou ter que cortar bem maior, fazer uma saia godê assim bem larga. Então, eu vou fazer ele bem larguinho para mim depois franzir e chegar ao valor da cintura para ele ficar mais volumoso. Isso é uma coisa opcional também. Se você quiser fazer ele mais sequinho, é só você fazer o valor exato do raio. Mas se você quiser ele mais volumoso, igual eu vou fazer, você corta ele bem mais largo. Isso aí vai ficar uma saia godê bem larga para a gente franzir depois ou também fazer pregas. Depois eu vou determinar o tamanho da saia que eu quero e vou marcando de fora a fora ali o tamanho do comprimento da saia que eu quero. Aí no canal também já tem vídeos específicos só sobre saia godê. Se você tem um pouco de dificuldade em cortar o godê, eu vou deixar os links também tudo aí embaixo aparecendo para vocês só sobre godê, bem explicadinho. Então, este godê aqui ele vai ser diferente, vai ser bem largo para a gente poder franzir e ficar mais volumoso ainda. Então, ó, fiz aquela marcação, agora eu vou marcar de fora a fora o comprimento que eu quero da saia. Muito importante, sempre que a gente estiver marcando, manter a fita métrica bem esticadinha, não pode deixar a fita métrica folgada. Depois que eu terminei de fazer toda a marcação, agora eu vou cortar. Então, com bastante cuidado, eu vou cortando toda aquela parte ali, ó, da saia que eu quero. E lembrando, essa parte da saia eu tô cortando ela mais larga porque eu vou franzir depois para ficar com mais volume ainda na roda da saia. É uma coisa opcional, se você quer ela mais sequinha, você pode fazer ela normal, com o raio da cintura ali exato. Eu coloquei o dobro do raio para poder ficar bem largo mesmo, olha só para vocês verem. Para a saia ficar mais volumosa, então ó, olha só como que fica bem largo, uma cinturona bem larga. Depois a gente só vai ó, franzir ou dar preguinhas para ela ficar mais armadinho assim, o tecido ficar mais armado. Depois que a gente corta, ó, fica um círculo certinho. Você vê que você cortou certinho quando esse círculo fica certinho. Eu já cortei aqui as duas partes da manga, cortei 4 partes ó, da manga e 2 partes das costas, porque eu vou fazer também a parte da manga forradinho. E a parte da frente também já cortei 2 vezes, o forro e a parte de fora. Eu vou iniciar colocando a parte das costas sobre a parte da frente, ó, dessa forma. E vou fazer da mesma forma também no forro do vestido. Eu vou pegar a parte da frente e vou colocar a parte das costas por cima, lado certo do tecido sobre o lado certo do tecido. É muito importante colocar assim certinho. E o processo de costura também ele é muito simples. Nós vamos iniciar agora só unindo as duas partes dos ombros do forro e da parte externa também. Levo a máquina de costura e prendo todos os ombrinhos. São 4 ombrinhos que eu vou unir da parte da frente e parte das costas, tanto da parte externa quanto da parte do forro também. Então, depois que eu fizer a união dos 4 ombrinhos, eu vou reservar. Agora eu vou partir para a manga. A manga eu vou fazer ela forrada também. Então eu vou colocar lado certo sobre o lado certo da manga e vou passar uma costura bem ali naquela parte de baixo. Essa parte também é opcional. Se você quiser fazer uma manguinha comum, você não precisa cortar 2 vezes e fazer do jeito que eu estou fazendo. Eu só estou fazendo isso para a manga ficar também forradinha. Então o acabamento da manga vai ficar todo escondido, não vai ter nenhuma bainha virada. Então eu vou unir ó, com bastante cuidado só a parte de baixo da manga. Finalizo a costura com retrocesso. Agora o próximo passo eu vou dar alguns piques em volta de toda essa parte que é redondinha, tá vendo? Então esses piques vai fazer com que essa parte vire melhor.
Agora o próximo passo é, eu vou pegar aquela costura de dentro, ó, a parte de dentro da manguinha, e vou tombar ela toda para um lado e vou passar uma costura bem próxima à barrinha. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a parte de dentro da manguinha não volte para o lado de fora. Então, é uma costura assim que ela tem uma função. Então eu vou passando essa costura com bastante cuidado, ó, sempre abrindo e tombando toda aquela parte de dentro para um lado. Depois que eu fiz isso nas duas mangas, agora é aquele momento que muitas pessoas me pedem: Jonatas, como que eu vou fazer uma manguinha forrada? Como que eu vou embutir a manga no corpinho? Eu vou marcar primeiramente ali o centro da manga e o centro do corpinho, depois eu vou alinhar e vou prender com um alfinete desse jeitinho. Eu expliquei, eu gravei bem devagarzinho para dar para entender. Fiz esse procedimento de um lado, repito o mesmo procedimento do outro lado, ó, colocando a manguinha lado certo sobre lado certo, e agora o próximo passo é, eu vou pegar e vou alfinetar essa manguinha de fora a fora. Então, inicio de um lado e vou alfinetando toda a manguinha do lado, ó, com bastante cuidado para não puxar fio, porque esse tecido, o satim, ele é um tecido assim que ele puxa o fiozinho dependendo da forma que você prender. Você pode também linhavar essa parte, mas eu acho mais interessante no começo assim, a gente alfinetar, porque essa parte depois a gente vai tirar para a outra parte por cima. Fiz, eu alfinetei toda a manguinha de fora a fora, a parte da frente e parte das costas. O próximo passo agora é, eu vou pegar, ó, a parte do forro e vou colocar sobre o lado certo da parte da frente. Então, ó, desse jeito eu vou pegar o lado certo sobre o lado certo e vou posicionar com bastante cuidado. Agora vem a parte de embutir a manga. Eu vou dobrar essa manga toda para dentro. Eu vou fazer como se fosse uma espécie de um sanduíche, ó. Eu vou pegar com bastante cuidado, vou ajeitando, e aquela manga que eu alfinetei anteriormente, eu vou retirando todos os alfinetes, ó, dessa parte ali que está alfinetada, eu vou retirando os alfinetes e vou trazendo para o lado de fora. E assim eu vou colocando a parte externa, a manga e a parte do forro. Então, sempre todas do lado certo, com bastante cuidado eu vou alfinetando, ó. E eu vou fazendo isso bem certinho, não precisa ter pressa para não criar preguinhas nessa parte. Tem que ir fazendo com bastante cuidado. Nessa parte agora, seria interessante também alinhavar. O alinhavo aí seria uma coisa assim que seria bem legal, porque ele ia prender melhor e ia deixar mais firme. Então, se você quiser, você pode perder um tempinho alinhavando, que vai fazer toda a diferença nessa parte da manga para depois não precisar voltar descosturando. Eu estou alfinetando para poder fazer mais rápido, então, ó, com bastante cuidado, mesmo alfinetando, eu estou indo com bastante cuidado, ajeitando a manguinha por dentro e posicionando a parte do forro sobre a parte externa, e depois eu levo a máquina de costura. Então agora eu vou passar uma costura prendendo toda essa parte, lembrando que a manguinha ela está por dentro aí, então a manguinha ela já vai ser embutida quando a gente desvirar. E eu passo uma costura de fora a fora em volta de toda essa parte da cava, unindo assim a parte externa e também a parte do forro, e a manguinha ela tá dentro desse sanduíche aí. Então, dessa forma a gente consegue embutir a manguinha também. Então, com bastante cuidado, ó, eu vou prosseguindo com a costura até passar essa costura em volta de toda a cava, retirando sempre os alfinetes nessa parte aí para não criar preguinhas também. Depois que terminamos de costurar toda a parte da manga, ó, ela vai ficar assim, presa por dentro e totalmente embutida, não vai ficar nenhuma marca de costura, ó. É muito importante olhar pela parte de dentro e parte de fora, se não ficou nenhuma preguinha nessa parte, ó, não pode ficar com pregas. Então, a parte externa ela tem que ficar toda embutida por dentro, ó. Nota que o acabamento fica um acabamento assim, bem limpinho, ó, a parte de dentro e a parte de fora e a parte de dentro fica com um acabamento assim bem limpinho, ó. Dá para usar dos dois lados praticamente, ó. Fica um acabamento bem limpinho. Então, ó, desse jeito a gente consegue embutir a manga. Uma outra dica também que é bastante importante nesse procedimento aqui, para a manga ficar bem assentadinha, ó, a gente vira para esse lado de dentro e dá alguns picotes nessa parte ali, porque é uma parte curva. Então, depois que a gente faz isso dos dois lados, é o momento em que vamos unir a lateral da frente com a lateral das costas. Então, ó, peguei a lateral da frente, agora eu vou pegar a lateral das costas. Com bastante cuidado eu vou pegar a parte do forro e a parte de fora, ó, e vou centralizar as costuras ali, do centrinho ali da parte de baixo da cava, ó, e vou prender com alfinetes toda essa parte da lateral. É muito importante iniciar sempre centralizando as costuras, isso faz toda a diferença até na vestimenta da peça, no momento que a pessoa vai vestir, faz uma diferença para a peça não ficar repuxando de um lado, não ficar sobrando também. Então isso faz com que a peça ela se ajuste bem certinho e fique bonita também, fica um acabamento bem bonitinho.
fiz esse procedimento desse lado, agora eu vou pegar e vou fazer esse mesmo procedimento que eu fiz do outro lado. Então, novamente, ó, eu vou pegar a parte da lateral da frente, dessa forma, e vou pegar a lateral das costas e vou novamente pegar e vou centralizar as costuras ali da cava. Então, ó, assim eu consigo centralizar bem certinho e essas costuras vão bater. Depois que eu centralizei as costuras, eu vou novamente, ó, vou alfineto toda essa parte antes de levar a máquina de costura. Então, sempre com cuidado, alinhando sempre as costuras. Sempre alinhando costura de ombro, costura da lateral, para que a peça ela vista bem e que fique com um acabamento bonito também, faz toda a diferença. Então, eu vou levar a máquina de costura agora e passo uma costura unindo essa parte. Com bastante cuidado, ó, vou prosseguindo com a costura e prendendo as duas partes, do forro e a parte externa também. E sempre finalizando a costura com retrocesso. Depois que eu fiz isso, ó, a parte da lateral já está unida dessa forma. Então, com bastante cuidado, a parte já está toda feita, só o decote agora que está aberto. É o momento agora que nós vamos dar acabamento também neste decote. Então, peço que prestem bastante atenção como que a gente vai fazer. Eu vou pegar agora, ó, a parte do acabamento do decote e vou abrir, vou virar toda essa parte assim, ó, desse jeito aqui. Colocando as duas partes que vão ficar externas juntas, eu vou revirar, vou colocar isso tudo por dentro para eu poder passar a costura. Então, ó, com bastante cuidado, eu vou pegar ali as duas partes do ombro, que está aberta, o ombro do decote, e já vou alinhar as costuras bem certinho com o alfinete. E depois que eu fiz isso aqui, eu vou pegar e vou novamente, ó, alfinetando toda essa parte. Lembrando, toda aquela parte do vestido que está por dentro, eu vou batendo ela para baixo para ela não ficar próxima a essa parte, porque a gente vai levar a máquina de costura. Então, se essa parte de dentro encostar na costura ou a gente costurar por ela, vai ficar preso. Depois a gente não vai ter que descosturar tudo para poder abrir. Então, ó, sempre tendo bastante cuidado, eu vou pegar e vou alfinetar todo o decote. Aquela parte ali já é o finalzinho do decote. Eu estou alfinetando o final e agora eu vou ajustando bem certinho e prendendo tudo com alfinetes. Essa parte de dentro a gente vai revirar ela depois. E essa parte de cá, da lateralzinha aqui, ela vai ficar aberta, então assim a gente vai conseguir desvirar o vestido todo pro lado de fora e essa parte do decote vai ficar todo embutido. Então sempre com bastante cuidado, não precisa ter pressa nesse procedimento, tem que ir com calma, sempre ajeitando certinho, porque vale mais a pena a gente gastar um tempinho a mais ajeitando certinho antes de levar a máquina de costura e fazer a costura certa do que a gente fazer a costura na pressa e depois ter que voltar para descosturar. Então, com bastante cuidado, sempre ó, colocando o vestido bem lá para baixo, e eu vou centralizando todas as costuras também. Muito importante, não esqueça de centralizar, porque se a parte do forro ficar torta com a parte de dentro, se a parte de dentro ficar torta com a parte de fora, dá diferença no molde. Então vai sobrar tecido, vai faltar. Tem que fazer bem certinho para não sobrar nada e não faltar nada. Então, dessa forma, ó, o decote da parte da frente já está aqui. Vou alfinetar toda essa parte também. Prendi tudo com o alfinete, agora é o momento que eu vou levar a máquina de costura e vou prender toda essa parte do decote com a costura reta. Então, ó, com bastante cuidado eu levo a máquina e vou prendendo toda essa parte do decote, sempre ajeitando certinho para não criar preguinhas, porque essa parte tem que ficar bem lisinho. Então, tem que tomar cuidado com a parte que está por dentro do tecido também, e essa parte aí a gente vai indo com bastante cuidado. Tudo precisa ficar bem alinhado, tudo precisa ficar certinho e não pode ter pregas, senão vai ficar feio. Então, com bastante cuidado a gente vai ajeitando para que nada disso aconteça. Então, vamos com bastante cuidado até chegar ao final. Então, depois que a gente terminar, a parte do decote ela já vai estar toda embutida. O próximo passo que faz toda a diferença nessa parte do decote é pix. Temos que dar pix antes de virar. Lembra da aberturinha que ficou ali naquela parte das costas? Então, ó, eu vou trazer todo o vestido pro lado de fora. Puxando com bastante cuidado, eu vou trazer todo o vestido. Então, assim, essa parte do decote, ela vai ficar toda embutida. E aquela parte ali, ela tá aberta pra gente ainda pregar o zíper. Então, depois que a gente vira, a parte do corpinho, ela tá toda embutida assim. É só a gente passar o ferro depois. Então, é um acabamento assim que faz toda a diferença também na peça para ficar tudo escondidinho e bem bonitinho, ó. Todo embutidinho por dentro. Aí aquela parte lá de baixo ela ainda tá aberta.
Agora é o momento que vamos pregar a saia. Vamos preparar a saia para a gente estar pregando no vestido. Como a saia está bem largona, a gente vai ter que fazer ou preguinhas ou também franzir. Então, primeiramente eu vou cortar essa saia porque ela está inteira. E agora eu vou fazer. Eu vou dar duas opções, eu gravei em duas opções, ou franzido ou preguinhas. Então eu vou mostrar para vocês as duas formas de fazer. Primeiramente vai ser a forma de franzir. Você vai pegar a sua máquina, vai colocar no ponto mais largo que tem e vai passar uma costura bem nessa parte de cima da saia, em volta de toda a cintura da saia com bastante cuidado. Depois você passa uma outra costura bem próxima, assim a gente vai conseguir franzir essa parte. Então, depois que a gente fez aquilo, é só puxar. Você vai puxando e vai franzindo até dar a medida da cintura do corpinho. É bem simples a parte de franzido. Agora vem a parte das preguinhas. Como que a gente faz se a gente quiser colocar preguinhas em vez de franzir? Você vai medir ali, ó, toda aquela parte ali do corpinho, ó, assim. E você vai ver quanto que vai dar. Essa parte ela é um pouquinho mais complicada para fazer preguinhas, mas fica um acabamento bonito também, fica volumoso. Fica aquela rodinha do godê mais volumosa. Então, agora eu vou pegar a parte da cintura da saia também, ó, e vou medir ela inteira para me ver quanto que tem. Medi, ó, toda a parte da saia, eu já vi aqui quanto que deu a cintura que tem aqui. Tá uma cinturona muito larga, olha só, tá uma cintura de 122, então a gente vai ter que fazer algumas preguinhas. Fiz uma continha aqui bem simples, peguei o valor que tem na cintura da saia lá, tirei o valor do corpinho, sobrou para mim 50. Então eu vou ter que transformar esses 50 centímetros que tá sobrando ali em preguinhas. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer umas preguinhas de 2 centímetros, então eu peguei o valor que tá sobrando, que é 50, e dividir por 2 centímetros. Então eu consigo ver quantas preguinhas eu preciso fazer. No caso eu vou precisar fazer 25 preguinhas de 2 centímetros. Eu peguei um garfo de cozinha, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz as preguinhas, e marquei ali 2 centímetros. Então, ó, esse garfo ele vai ajudar a gente nesse procedimento. Como que a gente vai fazer essas preguinhas? Você leva a máquina de costura e você, ó, enfia o garfo assim e vira. E aquela marcação do garfo já é os 2 centímetros que eu preciso, então eu não preciso ficar toda hora marcando. O garfo ele já vai virar e já vai me dar a preguinha, então assim eu consigo colocar na máquina e fazer essas preguinhas de 2 centímetros sem precisar ficar marcando toda hora, ficar marcando o tecido, ficar dando picotes, então assim eu já consigo fazer. Eu vou distribuindo essas preguinhas em volta de toda a parte da saia. Não precisa ficar aquelas preguinhas certinha, uma com a outra. Por quê? Porque essas pregas elas não vão nem aparecer. Elas só vão criar volume na saia e vai diminuir um pouco a cintura para poder encaixar no corpinho. Então, são pregas assim que elas têm uma função só de criar volume. Ó. Quando a gente vai fazendo as preguinhas na saia, a saia vai ficando cada vez mais volumosa, vai ficando mais armada. Então, a intenção dessas preguinhas é isso, ficar essa saia mais volumosa, com esses gomos em volta dela bem larguinho, tá vendo? Ó? Depois que eu fiz todas as preguinhas ali em volta da saia, o próximo procedimento é unir essa saia com o corpinho. Então, ó, eu pego o lado certo do corpinho só da parte externa, não coloco forro, só a parte de fora do corpinho do vestido e vou prendendo toda essa saia com alfinetes. Então, vou fazendo isso de fora a fora. Depois que eu prendi, eu levo a máquina de costura prendendo somente, a saia eu estou prendendo somente na parte externa. O forrinho ele tem que ficar solto para a gente prender depois e fazer o acabamento. Então, ó, vou prendendo toda essa saia com bastante cuidado e não tem problema você criar preguinhas nessa parte não, porque as preguinhas já estão feitas aí para poder criar volume. Então essas preguinhas têm uma função aí, que é criar volume apenas. Depois que eu preguei, olha só, as preguinhas como é que ficam. Ela fica desse jeito assim, criando mais volume. O próximo passo agora é pregar o zíper invisível. Aí no canal já tem vídeo específico só como pregar zíper invisível. Fiz um vídeo explicando bem passo a passo, mostrando cada detalhe, todos os macetes de como pregar o zíper. E eu vou deixar aí para vocês o vídeo disponível. Então, vou deixar na descrição e vou deixar também nos cards. É só você entrar, você ver todos os macetes de como pregar. E tem o zíper pregando também na máquina doméstica. Então, preguei o lado do zíper, agora eu vou pregar o outro lado do zíper. Tem algumas costureiras que conseguem pregar o zíper invisível sem esse calcador específico. São muito ninja elas. Eu recomendo sempre utilizar o calcador porque fica mais invisível. Eu aconselho usar o calcador. Se você é iniciante principalmente, use o calcador que facilita.
Agora eu vou pegar e vou dar um acabamento nessa parte do forrinho. Lembra que eu prendi a saia somente na parte externa? Então essa parte do forrinho ficou solta. Eu estou utilizando aqui nessa parte de baixo ali da cintura um viés. Eu estou pegando um viés pronto e vou prender. Por que, Jonatas, que você está prendendo um viés nessa parte? Esse viés ele vai ter uma função, ele vai me ajudar a virar e dar o acabamento depois naquela parte lá da cintura que ficou solta. Então, ó, eu pego o viés, prendo primeiramente de um lado, depois eu vou novamente, ó, e prendo esse viés. Assim essa parte aqui vai ter um acabamento já a mais também. Ele vai ficar mais durinho e vai facilitar no momento em que a gente for prender na cintura. O acabamento da cintura vai ser feito todo à mão, então esse viés ele tem uma função ali que vai ajudar bastante. Agora eu pego a parte do forrinho, ó, dobro por cima do zíper, com bastante cuidado, assim, e viro a pontinha do viés, ó. O viés ele é maravilhoso para poder ajudar nesse procedimento aí. Dobrei o viés assim para cima e passo uma costura ali utilizando um colocador de zíper comum, sem ser zíper invisível, bem próximo aos dentinhos do zíper. Isso vai fazer com que essa parte ali, ó, fique toda embutida. Depois eu corto o excesso e viro. Dessa forma, ó, o zíper já fica todo embutido com o forrinho também. Então, eu repito esse mesmo procedimento que eu fiz dos dois lados do vestido. Assim, o forrinho ele já está embutido. E essa outra parte externa que está solta, eu vou prender ela toda com pontinhos manuais. Eu já expliquei aqui no canal como fazer. Tem vídeo específico aí só como fazer, prender aquela parte do forrinho à mão. Então, depois que eu prendi ali a saia, agora é o momento de fechar. Você fecha essa parte da saia e faz o acabamento. Você pode passar um viés também nessa parte de baixo, ou pode passar também só na overlock ou zigue-zague. A bainha ela é muito simples, você pode fazer a bainha passando na overlock e virando, é uma opção também. E tem uma outra opção que eu vou mostrar para vocês um pouco diferente, que é com viés. Então, se você fazer a bainha virando duas vezes, vai ficar toda enrugada. Então não aconselho fazer dessa forma, principalmente nesse tecido aqui. Se fosse um tecido fino, a gente poderia fazer uma bainha lenço. Então eu preferi fazer dessa forma, pregar um viés em volta de toda a barra da saia, com bastante cuidado, e virar depois esse viés para dentro e rebater com a costura. Assim vai ficar um acabamento bem bonitinho e essa parte de baixo não vai ficar enrugando. Uma outra dica é passar uma costura, ó, tombando toda aquela costura para dentro bem próximo. Então faz também com que o viés não fique aparecendo. Então passa uma costura bem próxima à borda, tombando toda a costura para dentro e depois é só passar a costura de fora a fora em volta de toda a saia. Pode ser feito um viés também do próprio tecido e fazer o acabamento em volta de toda a sainha com o próprio tecido também. Então no canal também já tem vídeo só de como fazer viés e depois que terminar de fazer toda essa bainha da saia, a gente vai fazer a faixinha. Você vai pegar e vai medir assim o tamanho que você quer da largura e vai colocar o dobro, depois você vai passar uma costura igual eu estou fazendo e vai virar essa faixa para o lado certo. Então assim a gente consegue fazer a faixinha bem simples, a faixinha solta mesmo. Depois que a gente faz essa pontinha, a gente vira e dá o acabamento. E você pode colocar um laço, pode colocar uma flor. Eu coloquei uma flor. Então, vamos ao resultado. Então pessoal, esse aí foi o resultado do vídeo de hoje. Eu amei esse vestidinho, ficou muito lindo, só faltou esse step para poder usar ele aqui. Então, deixa o joinha, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, pra gente chegar logo à faixa de 100 mil inscritos. A gente já tá com mais de 80 mil inscritos, então já se inscreve aí caso você ainda não seja inscrito no canal, pra gente chegar logo a 100 mil. Eu tô ansioso pra gente chegar logo a 100 mil. Convida seu amigo, compartilha esse vídeo, pega o link do vídeo aí, vai lá no Facebook, compartilha, marca seus amigos que ainda não conhecem o canal, traz mais gente pra gente crescer ainda cada vez mais. Então, deixe seu comentário aí embaixo, deixem sugestões para os próximos vídeos e até o próximo vídeo. Um grande abraço!